Não tínhamos ideia da proporção. Não sabíamos que seríamos atingidos por um inimigo letal e invisível. Não tivemos a chance de nos armar, de nos cuidar. Todas as ações foram momentâneas, instantâneas, instintivas, sem grandes planejamentos. Recebemos e agimos. Fizemos o que foi possível para salvarmos uns aos outros, embora alguns de nós ainda insistiam em não levar a sério a proporção de contágio. O último mês do calendário nos trouxe presságios e não percebemos os sinais. Era 31 de dezembro de 2019, quando os primeiros casos começaram a ser noticiados. Achamos ser uma gripe que se originou na China, mas nos foram ocultadas informações e esse foi o estopim. Foi nesse momento, sem sabermos o que estávamos enfrentando, que o vírus deu seu salto. E como em tudo na vida nos instiga a saber a origem, queríamos descobrir de onde surgira a pneumonia de Wuhan, ou como agora passava a ser chamado pela Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus, que era responsável pela doença Covid-19. Primeira suspeita era que se originou dos costumes culinários chineses, a tal sopa de morcego. Depois apontavam para o consumo do mamífero em extinção pangolim. Aí se levantou a hipótese dos mercados de carne de caça e de diversos outros animais serem responsáveis, mas sabíamos que a doença surgiu no país, na cidade de Wuhan. Foi quando tentamos achar os culpados. Começamos a guerrilha do aponta pra lá, pra cá e vamos ver quem vai cair. Estados Unidos culpando a China e a China, por sua vez, os Estados Unidos. Estigmas foram criados e muitas outras doenças foram correlacionadas ao país onde teria se originado o vírus que começa a tornar a humanidade ainda mais temerosa. Vence quem apontou o dedo melhor? Venceríamos todos se o foco fosse unicamente a solução, a cura. Deu-se aí a corrida em busca de uma vacina. Laboratórios e cientistas do mundo inteiro em busca de algo que pudesse nos tornar imunes ao coronavírus. Ou apenas disputavam um lugar no mercado da cura. Pesquisas diversas começavam a aparecer, suposições surgiam, cada país, cada laboratório seguia sua própria pesquisa. E aí vem a notícia de que em até 1 ano e meio teríamos boas notícias. 1 ano e meio poderíamos ter uma vacina e quantos ainda estariam vivos? Possibilidades de medicamentos começam a aparecer. Começam os testes e tratamentos com a cloroquina, que normalmente é usado em pacientes com lúpus ou malária, e tiveram bons resultados em alguns pacientes com a doença Covid-19. Inconsequentemente, as pessoas partem em busca do mesmo nas farmácias como uma forma de se prevenir. Milhares de mães sem filhos, milhares de filhos sem pais, netos sem avós. Pessoas do mundo inteiro perderam amigos, parentes, pessoas queridas. Muitos não tiveram a chance de sequer dar um adeus. O mundo chorou pelos seus e por pessoas de muitos outros. Renasceu a empatia e o egoísmo. Surgiram brigas nos supermercados, disputas por produtos de higiene. Exaltaram o álcool em gel, as máscaras foram disputadas, as luvas também entraram entre as mais procuradas. Empresários culparam seus governos por medidas de segurança, mas eram os pequenos que realmente sofriam. Um bombardeio de insanidades e fake news por toda parte, e manter a própria sanidade em meio ao caos da desinformação era o desafio. Ninguém sabia realmente de nada, e quando não se há certezas, quando as regras não estão claras, cada um escolhe um lado e segue as regras que achar conveniente. Os oportunistas surgiram aos montes, em meios e redes sociais, em comércios locais, em grandes ou pequenas indústrias, ou ainda em meio ao governo. O bem comum tornava-se mais uma vez política para muitos. No meio dessa grande balbúrdia estava o povo, indeciso, inseguro, movido pelo medo e pelas necessidades. A ordem era para ficar em casa, mas quanto tempo aguentaríamos? E a roda da economia mais uma vez levantava as dúvidas. Sair e correr o risco de adquirir um vírus que pode ser fatal e transmiti-lo aos meus queridos? Ou ficar e correr o risco de não poder pagar as contas, perder dinheiro, ficar sem energia, água, alimento? Felizes aqueles que não precisavam decidir, aqueles que conseguiram manter sua fonte de renda atuando home office ou prestando serviços com o mínimo de contato possível. Nas ruas da cidade era possível perceber o dilema. Alguns dias, um completo silêncio, em outros, movimentos constantes de pessoas, carros, caminhões e bicicletas. Alguns dias, portas fechadas e apenas o som dos pássaros. Em outros, filas de pessoas a cada 1,5 metro umas das outras. Portas abertas ou entreabertas, em um regime de estou atendendo, mas talvez não. Pessoas com máscaras e pessoas sem máscaras,
autônomos, precisando voltar à rotina e com medo de exercê-la. Nunca na história da humanidade as pessoas temeram tanto. Nunca na história da humanidade alguém temeu abrir as portas de seu empreendimento e ser repreendido, ou abrir as portas e colocar em risco pessoas. Já tememos abri-las e sermos assaltados, mas nunca antes as pessoas precisaram trabalhar às escondidas. Certo ou errado, cada um é seu juiz. Não, sabemos que não é dessa maneira que a banda toca. É fácil julgar, apontar o dedo e condenar. Mas a empatia, a solidariedade e a compreensão, essas são difíceis de exercer. Que em meio ao caos tenhamos sabedoria e discernimento. Que em meio ao caos nos renasça a compaixão. E enquanto houver insegurança, que possamos confiar nos especialistas. Atuar com mais cautela e amor a nós e aos que nos cercam. Se puder, fique em casa. Se não puder, faça o seu melhor por você e pelos outros. Apenas tenha cuidado. Se cuide e se apegue às boas notícias.